Esta noite eu quero, junto com vocês, meditar um pouquinho no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como em algumas traduções se coloca. Então, queria meditar sobre este livro. E eu queria começar apenas destacando, os irmãos não precisam abrir ainda, mas destacando parte do versículo número 3, aliás, o capítulo 3, parte de alguns versículos, onde diz assim: levantar-me-ei, pois, aqui está falando sobre a noiva, né? Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma. E aí diz: encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Encontrei logo o amado da minha alma, e agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Queridos, o livro de Cantares é um livro poético e é um livro alegórico. Ele usa uma alegoria para falar acerca da relação amorosa, a relação de amor entre a noiva, que é a igreja, e o seu noivo, que é Cristo. Então, este livro, ele alegoricamente fala exatamente disso, desta relação de amor entre a noiva, a igreja e o noivo, que é Cristo. E aí nós vemos que o tema principal, e não poderia ser outro, o tema principal deste livro é o primeiro amor. Interessante, o pastor D'Amico citou lá o texto, né? E falou sobre o primeiro amor. E o tema principal realmente deste livro, deste livro de Cantares, fala sobre o primeiro amor, que deve ser a fonte da nossa relação com o nosso Senhor, com Jesus Cristo. Quando nós vemos lá a igreja de Éfeso, citada pelo pastor D'Amico, e eu peguei aqui o texto, então ele deve ter me plagiado sem saber, mas tudo bem. Aqui, o Apocalipse 2, de 2 a 5, o Senhor fala, como ouvimos nesta noite, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, se suporta os maus, pusesse à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, tivesse perseverança, tivesse nas provas, e não deixasse esmorecer. Então aqui fala de uma série de qualidades que devem realmente ser encontradas na igreja, devem ser encontradas na comunhão do corpo de Cristo, na relação da igreja com o Senhor também. Então são valores que realmente fazem parte, devem fazer parte da nossa vida como igreja de Cristo. Agora, aí diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então aqui é um chamado do Espírito Santo à igreja de Éfeso, e aí nós podemos meditar um pouquinho rapidamente sobre o que isto realmente representa, significa. A outra vez que eu preguei sobre realmente nós temos comunhão com Deus, fala do nosso relacionamento com Deus, fala do clamor também, do coração de Deus por ter comunhão conosco, por ter comunhão com o seu povo. E nós citamos lá o princípio, lá na criação, quando Adão e Eva pecam, e nós entendemos que, basicamente, ou primeiramente, eles foram criados
para viver em comunhão, em relacionamento com Deus. Por isso foram criados à imagem e semelhança de Deus, para que pudessem ter essa comunhão, esse relacionamento de intimidade. E aí o pecado rompeu isto, o pecado feriu a comunhão, feriu este relacionamento, impedindo o homem de ter essa relação de intimidade com o Senhor. E nós nos lembramos então lá no cenário do pecado, logo após Adão e Eva terem pecado, Deus vem ao jardim como de costume vinha, para ter comunhão, relacionar-se com a sua criatura. E Deus não encontra eles no lugar de encontro. Não os encontra. É claro que Deus sabia onde eles estavam, não é mesmo? Mas eles não estavam realmente onde era o lugar de comunhão, de relacionamento. E nós vemos aquele clamor de Deus, né? Onde estás, Adão? Onde estás? E aqui, pensando e colocando esses dois momentos, né? O momento lá em Gênesis, este momento em Apocalipse, no meu entendimento, eu vejo que esta igreja era uma igreja que estava escondida de Deus. Mas como assim? Uma igreja com tantas qualidades, né? Tantas ações, tantas obras, elogiáveis obras, né? Mas como assim? Como escondidas? Eu creio, queridos, que exatamente a igreja estava escondida nestas obras. Quando o Senhor, eu creio que até Deus, né, podia fazer a mesma coisa. Igreja, onde estás? Igreja de Éfeso, onde estás? Agora, por vezes nós podemos nos esconder de Deus na casa de Deus. Parece estranho, não é mesmo? Podemos nos esconder de Deus na casa de Deus. Podemos nos esconder de Deus nas obras, no nosso esforço. Podemos nos esconder de Deus na religiosidade. Nós podemos nos esconder de Deus pelo fato de já sabermos como orar, nós sabemos as regrinhas de como louvar. Me parece que esta era a realidade da igreja de Éfeso. Era uma igreja que, eu acho que ela estava com a sua porta fechada, né, também. Ela estava vivendo uma religiosidade, ela estava vivendo em cima das suas qualidades, das suas possibilidades, das suas obras, e isto tirou aquilo que de mais importante deve existir na igreja. Tudo deve contribuir para a nossa relação com Deus, para a nossa comunhão com Ele, para o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Não sei se citei a outra vez, mas cabe aqui citar também aquele momento de Marta e Maria. Cabe bem aqui, não é verdade? Marta e Maria. Agora, quem acha que Marta estava fazendo algo errado em si? Não estava. Ela, de alguma maneira, e creio, estava preparando coisas para servir Jesus, para dar para Jesus comida, limpando a casa, tirando o pó. E o Senhor disse para Marta: Marta, você está ocupada com tantas coisas, como uma só importa, amém?
Maria escolheu a melhor parte. Então, de alguma maneira, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração e mostre o quanto as nossas obras, o quanto nós, como igreja, estamos realmente enfatizando a nossa comunhão com Ele, a nossa relação com Deus. Amém, queridos? Sabe, muitas vezes a vida cristã se torna pesada. Servir a Deus se torna algo enfadonho às vezes, porque perdemos a sensibilidade e a consciência daquilo que é o mais importante. Deixamos de fazer a melhor escolha. Você pode dizer amém? Quando nós realmente temos como motivo principal, né, o amar a Deus, o estar com Ele, a relação nossa pessoal com o Senhor, quando isto vem primeiro, nada é pesado. Não é verdade, queridos? Tudo fazemos com alegria, com singeleza de coração, como vemos na igreja primitiva, eles serviam com singeleza, com amor. E em todos eles havia abundante graça. Graça. Eles não confiavam em suas obras, eles não confiavam naquilo que faziam. Tudo era movido por graça. Amém? Pela graça de Deus. Então, voltando aqui a Cantares, Cantares exatamente traz esta verdade, esta realidade, né? Procure ler depois em casa, meditar um pouquinho mais, né? Tem todas umas figuras poéticas e bem alegóricas, mas o Espírito Santo vai te ajudar, né, a perceber a força do amor que é demonstrado através da poesia, né? Da relação entre o noivo e a noiva, entre a noiva e o noivo, que fala de Cristo e a sua igreja. Então, aqui nós vemos que uma das ênfases deste livro de Cantares é a vinda do noivo. É a vinda do noivo e a expectativa da noiva em relação à sua vinda. É a vinda do noivo e a expectativa da noiva, a expectativa da vinda do noivo, né, que há no coração da noiva. Quantos aqui estão na expectativa do noivo, da vinda do noivo? Amém, queridos? Na expectativa da vinda do noivo. Isso é uma das ênfases de Cantares deste livro. E é bem apropriado para o tempo que vivemos. Os tempos proféticos que estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor. Quantos anseiam pela volta de Jesus? Amém, queridos? Esse deve ser um clamor no nosso coração, um anseio, a expectativa maior do nosso coração é pela vinda do Rei, a volta de Cristo para a sua igreja. E entre algumas verdades que há no Cântico dos Cânticos, fala da experiência de estar escondida em Cristo. A igreja não escondida de Deus, mas escondida em Deus. Amém, queridos? Não escondida de Deus, mas escondida em Deus. Não escondida em suas obras, em suas capacidades, né? Mas escondida no Senhor. E essa é uma das verdades também que podemos perceber. Cantares 2, versículos 3 e 4.
A esposa canta dizendo assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os jovens. Malu canta para mim isso também, eu acho. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Amém, queridos? Então aqui fala, a esposa diz assim: o meu refúgio é o noivo. Eu me escondo debaixo dele, da sombra dele, da sua proteção, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ali é o lugar do meu descanso. Amém, queridos? Ali é o lugar da minha alegria. Ali é o lugar onde eu deixo à parte os meus pesos, as minhas obras, e recebo da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor sobre a minha vida. Escondida em Cristo. Esse livro fala também de ter plena satisfação em Cristo. Plena satisfação no noivo. Ter nele o abrigo, né? O sustento, a segurança. O Salmo 18, versículos 1 e 2, você anota, depois confere. Salmo 18, 1 e 2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Poderíamos terminar assim, né? O meu tudo. Amém, queridos? Poderiam terminar aqui, acrescentar neste final aqui: tu és o meu tudo. Diga assim, diga: o Senhor é o meu tudo. O segredo, sabe, queridos, o segredo da vida cristã é a presença do Senhor. Amém? A presença de Deus. Então, nós vemos assim que o amor de Deus, através de Cristo, né? Ele abriu esse caminho de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de podermos buscar e achar ao Senhor, de podermos viver diante dEle, viver na sua presença. Então fala dessa busca pela presença de Deus. E aí voltando a Cantares, capítulo 3, versículos de 1 a 4, da onde tirei aquele início da mensagem, diz assim: de noite no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Aqui fala, queridos, do encontro da noiva com o noivo. Fala da sua ansiedade, né? Da busca. E aí fala do encontro. E fala: eu agarrei e não o deixei mais ir. E levei àquele lugar de intimidade. Aqui está falando daquele momento de levar ao lugar de intimidade. Fala dessa busca intensa pela presença do Senhor. Amém, queridos? Fala de como nós, como igreja, precisamos, hoje nós falamos, incendiar o coração.
como nós, como igreja, precisamos pedir que o Espírito Santo esteja realmente incendiando o nosso coração por uma busca mais intensa, maior, mais profunda do Senhor. Você pode dizer amém? Por realmente, como esta noiva, né? Que não parou, correu, foi em busca até encontrar o seu noivo e até levá-lo ao lugar de intimidade. Então, como igreja, nós precisamos pedir que o Espírito Santo esteja realmente trabalhando no nosso coração, acendendo a chama da paixão pelo noivo. Você pode dizer amém? Aquele fogo que vai realmente nos gerar em nós aquela inquietude para buscarmos mais da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Sabe, o Salmo 91 é um salmo tão conhecido de todos nós, sempre a gente está lembrando dele, não é verdade? Quantos gostam do Salmo 91? 90, 89, 88. Gostamos dos salmos, não é verdade? Mas o Salmo 91 é um salmo muito especial. E sabe, e muitas vezes a ênfase, ou as ênfases que se colocam no Salmo 91, são ênfases que não estão corretas. São ênfases, por exemplo, que falam sobre o livramento do Senhor, vitória sobre os inimigos. Amém? Proteção em relação à peste, estarmos livres do medo, da escuridão. Tudo isto é bênção ali no Salmo 91. Mas sabe, quando a gente começa a ler o Salmo 91, eu quero ver, já achei aqui. Quando nós começamos a leitura do Salmo 91, diz assim, o que habita, diga comigo assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Este é, diga comigo, este é o segredo de toda a bênção, de todo o livramento, da cura, da força, da graça, do suprimento. Amém, queridos? Este é o segredo, este é o ponto mais importante do Salmo 91. Tudo mais é consequência deste fato, de que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, se esconde, né, debaixo da sombra do Onipotente. E aí fala, te livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa. Sabe, queridos, tudo isto tem a ver com a presença de Deus. Você pode dizer amém? Não tem a ver com a bênção, com o livramento, com o suprimento, tem a ver com a presença de Deus. Sabe, se eu vivo a realidade da presença de Deus, se eu amo a presença de Deus, se eu valorizo a presença de Deus, se como ouvimos domingo passado, né, eu sou um adorador, eu sou alguém que pelo Espírito, eu vivo adorando, louvando, glorificando a Deus. Se eu valorizo a presença do Senhor, as bênçãos me seguirão. Amém? As bênçãos me perseguirão. Quantos querem ser perseguidos pela bênção? Opa! Chegou uma aqui. Queridos, é a presença de Deus. Porque se eu vivo na presença de Deus, se eu estou na presença de Deus, eu posso, como Davi, dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
Queridos, que coisa pior que isso? O vale da sombra da morte. Imagina assim, aquele lugar escuro, fétido, cheio de morcego, voando. Eu estou imaginando assim, um vale da morte, da sombra da morte. É algo parecido assim, não é não? Que nem um filme de terror. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora a pergunta, ele está passando. Enquanto ele passa, está lá um morcego, voando, tirando rasante da cabeça dele, aquele lugar horrível. Nada muda. Enquanto ele está passando, nada mudou. Mas a questão é o seguinte, ele diz, tu estás comigo. Amém? Tu estás comigo. O que faz toda a diferença é a presença de Deus. Paulo diz assim, eu já aprendi a ter, não ter. Aprendi na fartura e na faltura e fartura. Eu sei o que é ter, eu sei o que não ter, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abastança, eu tudo posso, naquele que me fortalece, porque a graça de Deus me é suficiente. Você pode dizer amém? Queridos, o que faz a diferença neste mundo e para a eternidade é a presença de Deus. Por isso nós como igreja, como a noiva, somos chamados a pelo Espírito Santo reavivarmos o nosso coração em paixão pelo noivo. Você pode dizer amém? Essa é a diferença. Muitas vezes como igreja nós estamos muito preocupados com as bênçãos de Deus. Diga assim, eu quero o Deus da bênção. Amém, queridos? Eu quero o Deus da bênção. O Salmo 91, no seu começo, demonstra essa verdade. Diz livramento, sem terror noturno, não tem temor da seta que voa o dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E aí quando volta, seguindo aqui, ele diz assim, o Senhor é o meu refúgio. Ele fala das bênçãos, aí ele volta naquilo que realmente é o mais importante. O Senhor é meu refúgio, e aí diz assim, fizeste do Altíssimo a tua morada. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Seguindo um pouquinho mais, no versículo 14, diz assim, porque a mim se apegou com amor. Diga comigo, se apegar ao Senhor com amor. Amém, queridos? Primeiro amor. Podemos dizer aqui, de primeiro amor, amor primeiro. Para a gente ter um entendimento maior. Primeiro amor e amor primeiro. O Senhor. Então amá-lo de todo o coração, porque se apegou a mim por amor. Diz aí, livrarei, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Queridos, tem tudo a ver com a presença de Deus. Você pode dizer amém? Tudo a ver com a morada do Altíssimo. Tudo a ver com um viver de comunhão, de relacionamento, de adoração, de louvor.
ao Senhor. Está bem, as coisas estão bem, eu estou louvando. Aleluia, glória a Deus. As coisas não estão tão bem, eu estou louvando. Amém, queridos? Porque eu sei que Ele me ama, Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele está comigo no vale. Então eu posso descansar no meu coração, no Senhor e na sua presença. Você pode dizer amém? Aleluia. Salmo 63, Salmo de Davi também. E este, queridos, é o momento que Davi não está no trono. Davi não está num banquete, Davi não está num momento feliz, um momento bom da sua vida. Queridos, é o momento que ele está no deserto, em fuga. Em fuga dos seus inimigos. E no deserto ele canta. No deserto ele louva. No deserto ele reconhece, né, que a sua habitação é o Senhor, a sua morada é o Senhor. Ele está no deserto, mas ele está na morada. Namorada. Ele está no deserto, mas está na habitação de Deus, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Amém? Ele está no deserto, mas o seu coração não está no deserto. O seu coração está como a noiva de Cantares. Meu noivo é como um jardim regado. Amém? Então ele está no deserto, mas ele se sente num jardim regado. Num pomar, onde há frutos da parte de Deus para ele, que o sustentam, que trazem paz, alegria no momento da provação. Ele está no deserto, mas seu coração não está seco. Amém, queridos? O seu coração não está seco. E ele canta a Deus, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água, eu Te contemplo no santuário. Este é o clamor de um homem que está no deserto. Ele diz: Senhor, a minha sede não é a sede de água. A minha fome não é pelo alimento natural. Eu tenho sede de Ti. Amém? Eu tenho sede de Ti, da Tua presença na minha vida. Eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. E aí no versículo 2, eu Te contemplo no santuário. Sabe, irmãos, esta palavra contemplo tem o sentido de foco. Foco. Eu Te contemplo no santuário. Meu foco está no santuário, meu foco está no Senhor. Amém? Meu foco está em Deus. As coisas aqui não estão bem. É deserto. Os inimigos estão me perseguindo. Eles querem tirar a minha vida. Eu estou debaixo da opressão dos meus inimigos. Mas o meu foco não está na luta. Meu foco não está nos meus inimigos, O meu foco não está no deserto. O meu foco não está na minha necessidade, na minha luta. O meu foco está no santuário. Amém, queridos? O meu foco está em Deus. Ele é a minha luz, Ele é a minha proteção, Ele é meu abrigo, Ele é o meu suprimento, Ele é a bênção sobre a minha vida. O meu foco está no santuário.
tenho luta, tribulação, problema, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, porque de Ti vem o meu socorro. Você pode dizer amém? Porque de Ti vem o meu socorro, o meu suprimento, cuidado sobre a minha vida. E aí ele continua dizendo: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém, queridos? E aí diz assim: cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto louvor a ti, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, eu te louvo. E aí no versículo 7 diz: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A minha alma se apega a ti. Queridos, diga comigo assim: o segredo é a presença. O segredo é a presença de Deus. E isto faz toda a diferença. Você pode dizer amém? Isto faz toda a diferença. Aleluia. Na vida ou na morte, o que faz a diferença é o Senhor. Sabe, eu não lembro agora, mas é um testemunho de alguém que no leito da morte, ele disse assim: o melhor de tudo é que Deus está comigo. O melhor de tudo é que Deus está comigo. Amém, queridos? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes descansar em segurança. Sabe, queridos, quando nós vemos cantares, nós vemos exatamente isso, o clamor da noiva pela presença do noivo, o apegar-se do coração da noiva em paixão, em amor pelo seu noivo, sua busca incessante, a sua busca incessante pelo noivo. A presença de Deus é suficiente para nós. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Esses são dias que nós realmente precisamos estar buscando pelo Espírito Santo uma chama que arda no nosso coração. Você pode dizer amém? Se o Senhor não for comigo, não sairei daqui. Se o Senhor não for comigo, não farei. Se o Senhor não me apontar o caminho, para onde irei? Se o Senhor não me guiar, qual a esperança que eu vou ter do meu futuro? Amém, queridos? A presença do Senhor, presença de Deus. Estava pensando, Malu, né? Nós vamos fazer 48 anos de casados, tão jovens ainda. E todos digam amém. Agora em janeiro, né, bem? Dia 30, né? Dia 30. 30 de janeiro. 48 anos de casados.
Queridos, eu nunca me esqueço a oração que fiz. Acho que já compartilhei alguma vez, mas vale aqui. Sabe, eu tinha no meu coração o chamado para servir a Deus. E eu orei. Porque eu orei assim: Deus, se não for ela para ser minha esposa, mata um dos dois. E... que seja ela, não eu, não. Não, mas eu orei seriamente com Deus. Falei: Deus, porque, queridos, eu não queria perder aquilo que Deus tinha para mim no futuro. Amém? Se Deus não for com a gente, nada vale a pena. Nada vale a pena. Segredo, queridos, e eu creio que, voltando lá à igreja de Éfeso, né? Era uma igreja que tinha perdido a consciência da presença de Deus. Tudo certinho, tudo funcionando certinho. O som funcionava certo, a iluminação. Tudo certinho. Doutrina, tudo certo. Todo mundo sentadinho assim com vocês, tudo certinho, bonitinho, tudo bonitinho. Mas tinham perdido o primeiro amor. Que o Espírito Santo continue a falar ao nosso coração. Amém, queridos? Que o Senhor esteja acendendo o fogo no nosso coração. Acendendo o fogo. Que a gente seja como esta noiva que corra, né? Eu quero o noivo, eu quero o noivo. Eu quero a Cristo. E é interessante, o livro de Cantares termina dizendo: vem depressa, amado meu. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que esse seja o clamor do nosso coração, não apenas na parousia, né, no Apocalipse, que é a volta, a manifestação visível de Cristo, mas que na revelação a cada dia. Amém? Nos desertos da nossa vida, nos vales da nossa vida, nos pomares, jardins da nossa vida. Que a gente esteja com a noiva. Cadê o noivo? Tudo isso é bonito, tudo é bom, mas eu quero o noivo. Eu quero a Cristo. Eu quero ao Senhor, eu quero realmente crescer na minha comunhão, na minha relação com Deus. Sabe, queridos, isso vai muito mais do que um momento de oração, do que uma expressão de adoração e de louvor. Isso está falando de uma vida, de um queimar no coração, por mais de Deus, por mais de Cristo, por mais da sua presença. E aí o resto é lucro. Amém? Tudo mais é lucro. Por quê? Porque a graça dele nos basta. Vamos nos colocar em pé. E eu te convido depois a ler né, em casa lá o Cantares, pedindo que o Espírito Santo ainda fale ainda mais com você, né, sobre esta relação. Não deu para a gente se aprofundar mais no livro, mas busque pelo Espírito Santo e você vai ser ainda mais edificado. Aleluia. Curve o seu coração. Curve o seu coração. E eu peço que você agora, por um momento, pense, todo mundo tem o seu lugarzinho de deserto, todo mundo tem o seu lugarzinho de vale, todo mundo tem a sua luta, o seu problema, a sua necessidade. E eu te desafio agora
em nome de Jesus, a dizer assim: não temerei, não temerei, porque o Senhor está comigo. Diga assim: vale, o Senhor está comigo. Deserto, o Senhor está comigo. Luta, inimigos, o Senhor está comigo. Necessidades, o Senhor está comigo. Você pode dizer amém? Levante a sua mão, diga: o Senhor está comigo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Levante a sua voz, comece a louvá-lo. Comece a dizer: eu te louvo, Senhor, porque tu estás comigo. Emmanuel, Deus comigo, Deus conosco. Aleluia.